Oi gente, como que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou indicar pra vocês 5 suspenses psicológicos que são perturbadores. Assim, eu confesso que o meu tipo de suspense preferido são os livros investigativos, que tem mais uma investigação policial por trás e tudo mais, são os que mais funcionam comigo. Porém, eu gosto muito de vez em quando pegar um suspense psicológico pra ler, daqueles que me deixa doida da cabeça, sabe? Que realmente mexe com o nosso psicológico de tão doido que o negócio é. Então hoje eu vou indicar pra vocês 5 livros nesse estilo. Se você é como eu e gosta desse tipo de livro, com certeza vocês vão gostar desses. Começando então, gente, com o livro Quem Era Ela? Nesse livro aqui, a gente tem, tipo assim, é uma casa, ela é uma casa assim completamente minimalista e cheia de tecnologia, sabe? Assim, é a mais alta tecnologia possível. Só que o que acontece? Pra você poder morar nessa casa, que assim, o aluguel dessa casa, ele é um pouquinho mais acessível, digamos assim, muito por conta de que, assim, pra você poder morar nessa casa, você precisa responder, na verdade, uma série de perguntas, assim, é uma infinidade de perguntas, e são perguntas completamente aleatórias sobre todos os possíveis assuntos que vocês possam imaginar. E não só isso, para você ser aceito, você ainda precisa fazer uma entrevista. É como se fosse um emprego, sabe? Mas é para você morar na casa. Fora que, para você morar lá, existe, tipo, uma infinidade de regras que você precisa obedecer. Senão, você não vai poder morar lá. Você vai ser, tipo, despejado se você não obedecer essas regras. Aí, o que acontece? A Jane, ela faz tudo isso. Ela assina o contrato, ela aceita obedecer as regras, ela passa na entrevista, ela responde aquele 1 milhão de perguntas. Só que pouco tempo depois que ela se mudou para essa casa, ela acaba descobrindo que a antiga inquilina que morava lá antes dela, ela acabou falecendo de uma maneira muito suspeita. Então a Jane, ela começa a ficar preocupada. E aí ela, temendo pela própria segurança dela, ela vai começar a investigar para tentar descobrir o que realmente aconteceu com a antiga inquilina, se foi um acidente ou se foi algo além de um acidente. E assim, esse livro é bizarro porque já começa por aí, já começa que você precisa passar por uma entrevista para morar na casa, você precisa responder perguntas assim pessoais para morar na casa e você precisa obedecer a umas regras que são bem bizarras, então a bizarrice já começa por aí. Fora que assim, aqui a gente tem o arquiteto, que é o dono dessa casa, ele começa a se envolver com a Jane e a gente começa a perceber uns negócios assim muito bizarros com relação a ele, e a gente começa a perceber logo nas primeiras páginas que tem alguma coisa muito errada acontecendo com relação a esse cara, com relação a essa casa. Ele é um louco maníaco por controle, e pra vocês terem noção, tem uma cena que ele tá cozinhando lá com ela, e aí ele tá procurando algum tempero, e aí ele começa a perguntar pra ela, mas como que você organiza os seus temperos? Como assim você não organiza os temperos por ordem alfabética, por cor, por sei lá o que, sabe? É um negócio assim muito bizarro, e quanto mais a história vai se desenrolando, mais bizarro vai ficando. A gente vai ficando, tipo, chocado, incrédulo com as coisas, fora que tem todo um mistério envolvendo a menina que faleceu na casa. A gente não sabe o que aconteceu com ela, e é muito legal que aqui intercala entre passado e presente, mas é de uma forma tão bem feita que a gente fica vidrado no livro, a gente fica completamente viciado e não dá pra largar. A única coisa que me incomodou um pouco nesse livro foi o final. Eu achei que deu uma, sei lá, que se perdeu um pouco, sabe, no final. Mas fora isso, o desenrolar do livro é muito, muito, muito bom. E eu acho que vale super a pena a leitura dele. E aí o próximo que eu vou indicar pra vocês é o livro A Corrente. Eu já indiquei muitas vezes o livro A Ilha nesse canal aqui, que é do mesmo autor que A Corrente, mas dessa vez eu vou indicar A Corrente. Aqui a gente vai ter a Rachel. Ela tem uma filha de 13 anos e um belo dia a menina simplesmente é sequestrada. E aí o que acontece? Pouco tempo depois ela recebe uma ligação que diz pra ela que se ela quiser ter a filha dela de volta com vida, ela vai precisar não somente pagar o resgate, mas ela vai precisar sequestrar outra criança. E o que acontece? A pessoa que fez essa ligação pra ela também é uma mãe que também teve o filho sequestrado. Ou seja, é essa chamada corrente, porque é um esquema em que os pais precisam sequestrar uma criança e ligar pra mãe dessa criança pedindo o valor do resgate e pedindo pra que a mãe sequestre outra criança, e assim vai. Eu não sei se dá pra entender, mas tem essa corrente, esse esquema de sequestro, digamos assim. E a bizarrice já começa por aí, né, gente? Porque é bem pesado, porque imagina, você tem o seu filho nas mãos de sabe-se lá
quem? E aí, se você quer ter o seu filho de volta, você vai precisar, tipo, cometer um ato horrível, sabe? Que é sequestrar outra criança, que é fazer outra família passar por toda a dor que você tá passando. Então a gente fica, tipo, agoniado com esse tipo de coisa acontecendo. E tem todo o dilema, porque a Rachel, ela fica nesse dilema de, caramba, se eu não fizer isso, a minha filha vai morrer. O que eu faço da minha vida? Porque eu não quero fazer isso, mas eu preciso fazer isso. Então a gente fica... Cara, é realmente muito perturbador. A gente fica doido na cabeça lendo todas essas questões. E aí, tipo, a Rachel, ela vai tentar começar a pôr um fim, sabe, nessa corrente. Porque é uma corrente que dura há muito tempo, sabe, que vem acontecendo. Que é um esquema que os caras encontraram aí de ganhar dinheiro fácil, né, digamos assim. E aí a Rachel, ela começa a tentar pôr um fim nisso tudo. Claro, sem com que os caras percebam que ela tá fazendo isso e com que ela corra o risco de perder a filha dela. Mas aí ela vai começar a tentar pôr um fim nessa corrente. E, gente, é muito interessante, é muito legal acompanhar todo o dilema dela, acompanhar ela investigando, ela tentando ir atrás pra descobrir a fonte, sabe, desses sequestros, quem que é a pessoa responsável por isso. E aqui no final a gente tem muitas cenas que são cheias de adrenalina, cheias de ação, e é muito bom. Fora que, assim, essa ideia, assim, em si, né, essa corrente e tudo mais, eu achei uma ideia muito interessante. Eu nunca tinha lido nada parecido com isso, nunca tinha lido nada que fosse assim, e eu gostei bastante, me surpreendeu bastante. E tá aí um livro que eu acho que vocês podem gostar. Se por um acaso você já leu A Ilha, que é do mesmo autor, e gostou, muito provavelmente você vai gostar desse aqui. Então fica aí a dica, recomendo bastante pra vocês. E aí o próximo que eu vou indicar pra vocês hoje é o livro Nada Fica no Passado. Aqui a gente vai acompanhar, são 3 amigos. Há bons anos atrás, uma delas desapareceu, a outra foi presa e o outro, ele segue até hoje buscando justiça, tentando descobrir o que foi que aconteceu. Só que daí, 14 anos se passam desde tudo isso que aconteceu lá no passado e os restos mortais da menina que tinha desaparecido 14 anos atrás, eles são finalmente encontrados. E aí o pessoal vai descobrir que ela acabou sendo vítima de um serial killer. Só que o que acontece? A melhor amiga dessa menina que tinha desaparecido, desde o princípio, ela sabia de toda a verdade. Ela sabia de tudo o que tinha acontecido, porém ela escolheu ficar calada. Porém, o grande problema é que não é nem que ela escolheu ficar calada, é que ela ficou calada pela segurança dela, sabe? Porque tudo o que aconteceu é muito mais profundo e muito mais bizarro do que a gente imagina. E tudo começa a piorar quando novos corpos começam a aparecer. Então, assim, vai ter que se armar aí uma investigação pra conseguir pegar esse cara. E é bizarro porque, assim, o que acontece? Como eu falei, uma delas, a menina, ela foi presa. E lá na cadeia, ela vai passar por umas coisas, assim, que... Cara, é horrível de ler, é muito pesado. Ela vai acabar sofrendo muito lá na prisão. E assim, o final desse livro foi uma coisa que me pegou bem desprevenida. Eu gostei bastante, porque realmente, gente, parece que é simples, mas quando a gente chega no final, a gente vê que tudo aquilo que aconteceu é uma bolha, assim, sabe, gigantesca. É uma coisa tão profunda que a gente passa a entender por que ela guardou tantos segredos com relação a tudo que tinha acontecido, porque realmente o buraco é mais embaixo, sabe? Então ela poderia ser muito pior pra ela se por um acaso ela tivesse contado. Então é um livro que prende a nossa atenção, a gente fica curioso querendo descobrir o que foi que aconteceu, e o final realmente é um negócio assim que vai mexer com a nossa cabeça, que a gente vai ficar tipo... Uau, não acredito nisso. Foi um livro que eu gostei bastante. A única coisa que eu lembro é que eu terminei e eu fiquei com uma sensação de tipo... Sei lá, sabe quando você termina um livro e fica com uma sensação de que meio que, sei lá, faltou alguma coisa? Mas ainda assim, o livro é muito bom, foi uma experiência muito boa. E eu acho que vale muito a pena a leitura. Essa autora, ela tem acho que mais 2 livros lançados, se eu não me engano, que eu tenho muita vontade de ler, porque eu gostei bastante desse. Então acho que vale a pena vocês adicionarem esse livro aí na lista de vocês pra ler. Os 2 últimos livros que eu vou indicar hoje pra vocês, eu já indiquei aqui no canal em um vídeo sobre livros de suspense, porém é um vídeo bem antigo, então quis renovar. E também, quando se fala de livros perturbadores, não dá pra deixar esses 2 de fora. Começando então com Entre Quatro Paredes, onde a gente vai acompanhar a história da Grace. A Grace, ela é basicamente a esposa perfeita. Ela largou o antigo emprego pra se dedicar a ser dona de casa e cuidar do marido dela, que aparentemente esse marido dela é o marido perfeito.
Ele é um advogado de sucesso e ele cuida de casos de mulheres que foram vítimas de abuso. E assim, gente, pra quem tá de fora e olha pro casamento dos dois, é de dar inveja, sabe? É realmente de dar inveja. É o casamento perfeito. Só que, gente, quando se fala de casamento perfeito, a gente sabe que isso não existe. E entre quatro paredes é só a Grace que sabe as coisas pelas quais ela passa, as atrocidades que essa mulher é obrigada a enfrentar. Eu devo confessar que, dentre todos os livros que eu já li muito livro pesado, eu já li Rafael Montes, gente, então assim, eu realmente já li muito livro pesado, mas esse aqui foi o mais difícil de ler pra mim. Nossa, a leitura desse livro, gente, foi uma tortura psicológica de ler pra mim, porque aqui a gente tem muito a questão do abuso psicológico, né, nem tanto do físico, mas é tão, como que eu posso dizer, é muito pesado, sabe? As coisas que ele faz, assim, é umas atrocidades que não tem igual, sabe? A gente fica sufocado lendo esse livro, sabe? Dá um desespero tão grande na gente de ler tudo o que tá acontecendo, de ler as coisas que o cara tá fazendo com ela e ela não, sabe, não tem nada que ela possa fazer, porque como eu falei, a fachada do casamento deles é no casamento perfeito, então ele construiu toda aquela narrativa para que as pessoas pensem que realmente ele é o marido perfeito, ele é o bonzinho, o casamento deles é as mil maravilhas. E pra piorar tudo isso, como se não bastasse, a protagonista, ela tem uma irmã que sofre de síndrome de Down e infelizmente ela não fica de fora dos abusos daquele cara. Gente, esse livro realmente foi o mais difícil pra mim de ler, é muito pesado, assim, tomem muito cuidado caso vocês queiram ler qualquer um desses livros que eu indiquei aqui hoje. Verifica antes os gatilhos, verifica antes a classificação indicativa, porque, cara, se eu soubesse que eu ia me sentir desse jeito, talvez eu nem tivesse lido, porque eu fiquei realmente muito agoniada. A gente quer que chegue logo no final e a gente quer que dê certo, a gente quer que a protagonista consiga sair de toda essa situação, a gente quer que o cara pague, assim, de uma maneira terrível por tudo que ele fez. E, nossa, gente, tem uma cena... Nossa, cara, tem uma cena que envolve um cachorrinho e, nossa senhora, que livro pesado, gente, sério. Acho que se vocês gostam, vale muito a pena ler, porque apesar de ser pesado, é um livro muito bom, que pode trazer muitas reflexões para que a gente olhe para nossa vida pessoal, sabe, e comece também a pensar, a refletir, a analisar os nossos relacionamentos e a ver que o abuso, ele não é só físico, mas psicológico também. Eu achei o livro muito bom. No final, ele é bem satisfatório. Eu ainda achei que poderia ter terminado de uma forma diferente, o final da pessoa poderia ter sido muito pior, mas ainda assim é um final satisfatório e é um livro que eu recomendo bastante pra vocês, mas com cuidado, tá, gente, porque é pesado, mas apesar disso recomendo. E aí, pra fechar a lista de hoje, eu vou indicar pra vocês o livro Menina Boa, Menina Má. Aqui a gente tem a Anne, a mãe dela, ela é uma serial killer de crianças. E a Anne, ela cresceu testemunhando todas as atrocidades que a mãe dela cometia com essas crianças. E aí um dia ela vai lá e denuncia a mãe pra polícia e aí a mãe dela vai presa. Só que mesmo assim, depois de presa, a Anne, ela não consegue encontrar paz, sabe? Ela não consegue sossegar, ela não consegue se sentir segura. Afinal, ela é uma adolescente e ela cresceu testemunhando atrocidades, então assim, ela realmente não consegue calar a mente, sabe? E aí o que acontece? Ela é temporariamente adotada por uma família, ela inclusive acaba assumindo um novo nome, então ela começa a frequentar a escola e ninguém sabe quem ela é, ninguém sabe que ela é a filha dessa mulher, dessa serial killer. E aí ela vai permanecer com essa família temporariamente até o julgamento acontecer, porque a Anne, querendo ou não, ela vai precisar testemunhar, porque ela é uma testemunha chave de tudo o que aconteceu, porque ela é a principal testemunha, ela que viu tudo o que aconteceu. Só que a Anne, ela tá, assim, ela realmente, ela não quer ter testemunha, ela não quer ter que encarar a mãe dela de novo. E assim, não tem nem muito o que eu precise falar, né? Só por essa sinopse já dá pra vocês verem que é bem perturbador, que é bem pesado. E a Anne, ela cresceu num lar disfuncional, afinal a mãe dela, né, é uma serial killer. Então é muito difícil pra ela discernir o certo do errado. Então a gente vai acompanhar muitos conflitos internos que ela tá passando. Ela faz algumas coisas que ela julga ser certo, mas que não são tão certas assim. Mas por conta de como ela foi criada, ela acaba
achando que não tem problema, sabe? Que não é errado. E aí a gente vai acompanhar a família adotiva tentando ajudar ela a superar. Mas assim, gente, a gente sabe que depois de tudo o que ela passou, a jornada pra ela se curar vai ser longa, infelizmente. Mas esse livro, gente, ele é muito bom. Nossa, ele é muito bom mesmo. Eu acho que dessa lista de todos os que eu indiquei, esse daqui foi o que eu mais gostei, porque a gente vai entrar mesmo dentro da cabeça dela, dentro da cabeça da protagonista, e a gente consegue mesmo se sentir como ela tá se sentindo, sabe? A gente começa a entender todos os dilemas que ela tá passando. Eu achei isso muito legal. A autora soube como realmente fazer a gente se sentir dentro da cabeça dela. O único ponto aqui é que é um livro, gente, muito paradão. Então, assim, não é um livro cheio de coisas acontecendo, que tem ação, que tem um monte de coisa, não. Ele é bem paradão, ele é realmente focado no psicológico, ele é realmente focado na gente entrar dentro da cabeça dela e entender o que se passa, sabe? E normalmente quando o livro é assim, mais paradão, costuma não funcionar muito comigo, mas esse aqui funcionou muito bem. Eu realmente amei, achei que a forma com que a autora trabalhou todas as questões aqui foi muito boa. Eu fiquei presa no livro do começo ao fim, mesmo ele sendo parado, eu não conseguia largar enquanto não houvesse um desfecho. Então eu acho que pra quem gosta desse tipo de suspense, vale a pena dar uma chance pra esse aqui, que muito provavelmente você vai gostar. Mas foi isso então, gente, pro vídeo de hoje. Essas foram as dicas que eu quis dar aqui pra vocês hoje. Já deixa aqui nos comentários livros de suspense psicológicos, assim, que mexeram com vocês, que te deixaram doido da cabeça, que eu vou adorar saber, porque eu gosto desse tipo de livro. E se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. E é isso, gente. Um beijão e até o próximo vídeo.